presents a new twist on terror. A saga Fatal Frame é com certeza uma das mais clássicas quando se trata de jogos de terror. Mesmo não tendo um jogo novo da franquia desde 2015, há 10 anos atrás, quem jogou sabe que é uma das melhores séries de games de terror de todos os tempos. E a partir de hoje eu vou contar a cada mês a história de um jogo dessa série tão boa. E vou começar aqui pelo Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, por ser justamente o primeiro na ordem cronológica. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que eu vou lançar sobre essa ótima série. Lembrando, pessoal, que aqui nós vamos dar spoiler total do jogo completo. Então se você não jogou o jogo e quer jogar primeiro, então não veja o vídeo. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly, traduzido seria Quadro Fatal 2 Borboleta Carmesim. Ele foi lançado em 2003 e é considerado por muitos o melhor jogo de toda a saga. E vamos então começar desde já com o enredo. O game se inicia com a gente conhecendo as protagonistas do game, as irmãs Mio e Maio. Elas são gêmeas e estão conversando à beira de um lago, pois ali é um local onde elas costumavam brincar quando era criança e será construído ali uma represa, o que pode comprometer todo aquele local. Então elas vão lá para ver uma última vez esse local. Em um certo momento da conversa, elas lembram de um acidente que Maio sofre quando era mais nova, quando ao tentar pegar Mio em uma brincadeira na floresta, ela escorrega e cai de um barranco, quebrando uma perna e fazendo com que Maio ficasse mancando por conta de uma sequela que ficou por conta do machucado. Enquanto elas conversavam, Maio começa a seguir de repente uma borboleta vermelha. Confusa, Mio começa a ir atrás da sua irmã e após passar por uma lápide, o ambiente fica todo escuro e de noite. Mio ignora o fato para continuar perseguindo sua irmã, porém agora ela ficava alternando entre sua roupa normal e uma roupa toda branca. Quando ela finalmente consegue alcançar Maio, ela tem uma visão com uma mulher de kimono branco e de repente é como se ela acordasse e Maio já não estava mais na sua frente. Porém, ela vê luzes ao longe e decide ir até o local para ver se sua irmã estava indo para lá. Seguindo pela floresta, ela chega num portal shintoísta, onde vê novamente uma pessoa com uma roupa branca, mas era somente uma visão novamente. A visão então se desfaz e Mio adentra o local, onde parece que era feita uma espécie de ritual. Mio então vê Maio e várias borboletas vermelhas. Ela chama Maio e ela responde dizendo que aquela era a Vila Perdida. A história conta que a vila desapareceu por completo sem deixar rastros num dia em que o festival era realizado. A vila se chamava Vila Minakami e quem se perdia na floresta era atraído por ela. Por não saberem como voltar para casa, elas concordam em ir até lá para procurar alguém que as pudesse ajudar, mesmo com a vila aparentemente estando abandonada. Chegando no local, elas veem uma mulher adentrando uma casa e elas seguem em direção ao local. Perto da entrada, Mio sente uma mão tocar o seu ombro e pensa ser Maio, mas sua irmã passa do lado dela e ela percebe que não era. Então uma voz sussurra no ouvido de Mio, perguntando se ela ia abandoná-la novamente. Mesmo assustada, ela decide entrar na casa. Ao entrar na casa, elas percebem que o local está abandonado já há muito tempo, porém por algum motivo existem velas acesas. Maio fica extremamente nervosa e com medo. Mio então toca sua mão e tem uma visão que era o que Maio estava vendo. Uma garota na casa que elas estão procurando um tal de Masumi, e quando ela encontra, Masumi a mata estrangulada. Elas resolvem olhar pela casa, mas não encontram muita coisa, até que entram em uma espécie de quarto e encontram a câmera obscura, item principal de toda a franquia. Ela é uma câmera que captura coisas que existem apenas no plano espiritual. Isso você encontra em uma nota perto da câmera escrita por um tal de Seijiro Makabe. Porém, elas descobrem que a câmera serve para muito mais que isso, pois um barulho estava sendo ouvido atrás de uma porta e elas, quando olham, veem o espírito da garota da visão de Maio. Através de um flashback que Mio tem ao tocar a câmera, onde ela vê um homem usando a câmera justamente para fazer uma espécie de exorcismo, ela resolve fazer o mesmo contra aquele espírito daquela mulher, descobrindo assim o poder real da câmera. Maio diz para Mio que elas precisam sair daquele local quanto antes. Após andar um pouco pela casa, elas encontram um diário que era da mulher da visão.
que se chamava Miyako e estava procurando por Masumi, que era seu namorado, que tinha desaparecido após ir até o local para estudar sobre a represa que seria construída. Quando Miyako consegue encontrar Masumi, ela encontra apenas o seu espírito, que estava bem hostil, e a mata. Enquanto leem o diário, Maio vê o espírito de Miyako atrás de Mio. Ela se assusta e exorciza novamente o espírito com a câmera obscura, finalmente a derrota. Após esse evento, Maio começa a agir novamente estranho e sai da casa deixando para trás a sua irmã. Mio vai atrás de Maio e vemos que Maio estava seguindo uma voz que a chamava e também seguindo algumas borboletas vermelhas. Maio então encontra a mulher de kimono branco que Mio tinha visto em outras visões no começo do jogo. Mio então sai da casa e segue procurando sua irmã. Do lado de fora, ela começa a ver espíritos passando, provavelmente sendo dos moradores da vila. Um pouco mais à frente, ela encontra um garoto de cabelo branco trancado em uma espécie de cela. E o estranho é que ele parece conhecer Mio, embora Mio nunca tenha o visto na vida. Porém, ele fica chamando ela de Yai. Ele fala algo sobre uma cerimônia e questiona o fato de Mio ainda estar ali. Ela então segue em frente encontrando Maio, mas ela adentra um portão que fica fechado por uma espécie de força sobrenatural. Com isso, algumas borboletas guiam Mio até o garoto novamente e ela pede ajuda. O garoto menciona que ela deve pegar 2 partes de uma chave, que estavam em uma espécie de lápide. Após um tempo, ela consegue pegar as partes da chave e adentra o local onde Maio havia entrado. Dentro dessa mansão, Mio percebe que ali era muito mais pesado do que tudo até então que ela tinha visto. Nem mesmo a sua lanterna estava funcionando mais. Ela então tem uma nova visão de Maio, onde ela estava andando pelo local e vários espíritos correndo enquanto uma voz sinistra ria ao fundo. Maio se depara novamente com a mulher de kimono branco e então a visão se acaba. Após uma pequena exploração, Mio entra em uma sala escura e acaba tropeçando em alguma coisa. Quando ela olha, era um corpo. Depois disso, ela percebe que na verdade a casa estava cheia de corpos pelo chão. A mulher de kimono branco aparece com ele sujo de sangue e um espírito sinistro atrás dela chamado Kusabi, que vai para cima de Mio, que tenta exorcizar ele com a câmera obscura, mas nada acontece. Mio então foge até que consegue despistar o espírito Kusabi. E mais pra frente acaba encontrando também um item, e então tem uma nova visão de 2 homens chegando na vila. Um deles é Seijiro Makabe, que foi até lá para estudar o ritual da vila, levando consigo seu aprendiz e sua câmera obscura. Sim, é o mesmo que escreveu o documento que lemos quando encontramos a câmera. Na visão, Mio vê que ele desce até a vila e os habitantes até o recebem bem, mas isso é porque eles queriam fazer o ritual Kusabi com ele. Aí você se pergunta o que é esse ritual. Pois bem, na vila existia uma espécie de abismo infernal. Esse abismo era selado de 10 em 10 anos através de um ritual que explicarei mais à frente. Mas o ritual Kusabi consistia em os habitantes pegarem um estrangeiro e amarrarem ele no ar à beira do abismo, e vários sacerdotes deveriam torturá-lo, mas ele não podia ser morto, devendo ser lançado assim vivo dentro do abismo para a escuridão ficar saciada. Mas por que a escuridão precisava ser saciada? Eu vou explicar daqui a pouco. Depois dessa visão, Mio continua e vê a sombra de Maio aparentemente conversando sozinha com algo na mão, dizendo que todos estavam mortos depois de elas tentarem fugir. Mio então vai até onde Maio estava e Maio estava dormindo. Mio acorda sua irmã, que diz que seguiu uma voz que a estava chamando e que dizia que a cerimônia deveria ser repetida. Elas decidem então fugir do local, mas mais à frente entram em um lugar que parece servir de palco para uma cerimônia. Em um documento que Mio encontra, algo está escrito como Sai deve ser sacrificada, uma pena que Yai tenha fugido. Maio então volta a mostrar sinais de possessão e diz que elas não devem fugir do local. Dentro da mansão, elas encontram vários documentos que explicam os rituais da vila, e é agora que eu vou explicar eles para vocês. Começando então pelo ritual que selava o abismo que eu disse anteriormente. Ele se chamava o Ritual dos Gêmeos, ritual este que consistia em pegar gêmeos que seriam purificados ao serem separados do mundo exterior. Pelo que eu consegui encontrar, algumas crenças antigas dizem que gêmeos são na verdade a mesma alma que foi dividida entre 2 corpos, sendo que o primeiro filho a nascer é o mais novo, porque o irmão mais velho ajudaria o mais novo a nascer. Então, para esse ritual,
os gêmeos que estavam sendo purificados deveriam participar de uma cerimônia, onde o irmão mais velho deveria matar o mais novo e o corpo seria lançado no abismo, e assim as almas se juntariam e voltariam a ser uma. O gêmeo que sobrava se chamaria Restante. Se desse certo, uma borboleta saía do abismo e uma marca em formato de uma borboleta ficaria no pescoço do irmão mais velho. Caso o mesmo falhasse, iria acontecer o arrependimento, onde a escuridão engoliria a vila, o sol não voltaria a nascer e todos morreriam. Pois bem, esse ritual deu errado na última vez que foi feito e por isso a vila está como está agora. Existia também um segundo ritual que deveria ser feito caso o primeiro falhasse. Este deveria ser feito para atrasar o arrependimento até encontrar novos gêmeos para fazer o primeiro ritual. Mitsuki e Itsuki Tachibana eram os responsáveis pelo primeiro ritual. Itsuki matou seu irmão, mas o ritual falhou. Isso porque Itsuki era muito apegado ao seu irmão Mitsuki. Depois disso, os moradores perceberam que gêmeos com ligações muito fortes fariam o ritual dar errado. Então, em um ano, deveriam ser escolhidos outros gêmeos para fazer o novo ritual. Para o novo, foram escolhidas as gêmeas Sai e Yai Kurosawa, e o mesmo deu errado novamente, e já já eu falo o porquê. Inclusive, Itsuki é aquele menino de cabelo branco que ajudou o Mio mais cedo. Continuando, quando Maio vai passar para fora de uma cela, a mesma fecha e prende ela, separando ela de Mio novamente. Mio decide deixar Maio ali para procurar ajuda e como libertar Maio, porém Maio suplica que ela não a deixe novamente, inclusive depois mostrando novamente sinais de possessão. Mio, sem ter muito o que fazer, vai em busca de ajuda para libertar ela. Ela vai até Itsuki e ele diz que a chave estava na Osaka House, uma das 4 casas principais que a gente visita no game. Ao encontrar a chave e voltar até a cela, Mio encontra a cela aberta e Maio não estava mais lá, deixando o bilhete direcionado a Itsuki, dizendo que precisava encontrá-lo e também pede desculpas. Ao tocar no bilhete, Mio tem uma visão de Sai e Yai junto com Itsuki. Ele tinha ajudado elas a fugir e escapar do ritual, porque ele se sentia muito mal por ter matado seu irmão e não queria que o mesmo acontecesse com Yai, já que é Yai que teria que matar Sai. Elas fogem, mas Sai cai no barranco e Yai não vê, continua correndo e não ajuda sua irmã. Sai caiu no barranco de propósito. Ela queria fazer o ritual, ao contrário de sua irmã, pois ela acreditava que se não realizasse o ritual, ela se separaria de Yai para sempre. Sai é capturada e Itsuki é trancado em um depósito, que é onde vemos ele no jogo todo. Sai esperava que sua irmã voltasse um dia, mas isso nunca aconteceu. Com o desespero dos aldeões da vila com o tempo se aproximando para fazer o ritual, eles resolvem fazer o sacrifício sem Yai. Então eles enforcam Sai e jogam seu corpo no abismo infernal. Mas como o ritual estava incompleto, já que Yai não estava ali, o espírito de Sai é corrompido pela malícia e ela retorna junto do espírito Kusabi para se vingar e iniciar o arrependimento. Yai, depois que conseguiu fugir, formou família e veio a ser bisavó de 2 protagonistas de outro game da série. Voltando ao jogo, Mio então consegue ver novamente onde estava Maio e se dirige até lá. Ela encontra Maio atravessando uma passarela que ligava 2 casas e um espírito de uma mulher com o pescoço quebrado atrás dela. Quando Mio chega ao local, a porta estava trancada, novamente por uma força sobrenatural. Então ela vai novamente até Itsuki, que instrui ela a procurar uma passagem subterrânea dentro de uma das casas. Quando Mio consegue finalmente entrar nela, ela encontra o espírito de 2 meninas, que eram Akane e Azami Kiryu, as primeiras gêmeas que participaram do ritual. O ritual com elas foi difícil de acontecer, pois elas eram muito pequenas e Akane não conseguia matar a sua irmã. A sacerdotisa até oferece ajuda, mas Azami dizia que só queria morrer pelas mãos de sua irmã. Akane finalmente conseguiu e o ritual parecia ter sido concluído com sucesso. O problema é que depois disso, Akane entrou em uma profunda depressão e tristeza por matar a sua irmã, pois elas eram muito apegadas uma à outra. Por esse sofrimento todo, seu pai criou uma boneca para ela que tinha exatamente a aparência da sua irmã. Akane fica muito feliz e começa a ficar com a boneca em todos os lugares, levando e falando com ela o tempo inteiro e fazendo absolutamente tudo com ela.
Seu pai começa a ficar assustado ao ver tudo isso e em um sonho Azami pede para que ele se livre da boneca, pois pode haver um espírito possuindo a boneca. Ele então vê que o espírito de Azami não se fundiu com o de Akane, justamente por conta do apego que uma tinha com a outra. O espírito que vivia na boneca conta a Akane o que seu pai estava querendo fazer. Então ela desmonta a boneca em várias partes e espalha seus pedaços pela casa. Quando seu pai pergunta pelos pedaços da boneca, Akane ataca ele e o mata. Depois disso, ela acaba se tornando um espírito maligno. E a chave para abrir a passagem subterrânea para ir até a outra casa é justamente achar todas as partes da boneca. Voltando ao jogo, elas atacam Mio, que tem um combate com as duas. Após vencer as gêmeas e explorar um pouco mais o local, Mio encontra um projetor que mostra a história de Sai e Ai. Ela encontra as partes da boneca e abre a passagem subterrânea. Ao descer, ela se depara com o espírito de Sai, que a começa a perseguir. No susto, Mio deixa a câmera cair e sai correndo de volta para casa sem a câmera. Sai continua perseguindo ela e Mio tem que se esconder. Quando ela finalmente consegue despistar Sai, Mio volta até a passagem e recupera sua câmera. Explorando um pouco mais, ela finalmente encontra Maio, mas ela estava ainda com sinais de possessão e novamente estava presa. Depois de encontrar a chave para libertar Maio, Mio volta e novamente Maio desapareceu. Após a coleta de alguns itens, ela encontra um método de sair da vila por uma passagem secreta. Depois disso, Sai novamente aparece e bate em uma porta. Mas quando ela abre, era na verdade Maio. Mio estava ficando cada vez mais confusa com toda essa situação. Elas decidem então sair da vila, mas antes Maio diz que a cerimônia ia começar e que ela quer ver Itsuki antes disso acontecer. Ao adentrar no local em que Itsuki estava, elas têm uma visão onde veem Sai indo visitar Itsuki antes do seu ritual e encontra ele enforcado. Ele havia se matado por não aguentar a culpa do que fez, tanto com seu irmão quanto com as gêmeas. O garoto que ajuda Mio durante o jogo todo é somente o espírito de Itsuki tentando ajudar elas, achando que na verdade são Sai e Ai, por isso que ele sempre chama Mio de Ai. Elas chegam na entrada da vila, mas são atacadas pelos espíritos dos habitantes, que conseguem capturar Maio. Eles estão ali porque já teve casos de gêmeos tentando fugir do ritual para aquela passagem. Mio então se dirige até o abismo infernal e encontra Maio. E então acontece um dos 5 finais do jogo, que é considerado o final verdadeiro, chamado Crimson Butterfly, que vocês podem ver agora. I kept waiting in a dark, dark place. Shall we begin? Yai. We were born together. But we have to live and die separately. I knew this. I knew. Mayu. We'll be together. We will. We can't be together forever. But with this, we can become one. So it's all right. Kill me. Why didn't you kill me back then? I've been waiting to feel your hand on my neck since we were just waiting on you on that dance off. I was waiting, 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 waiting. 'Cause I love you. 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 'Cause I love you.
what's inside my heart. You don't need to know. Taking a breath, closing my eyes, taking a break. I don't want to run, I cherish myself, so don't cross the line. All the old times are into your eyes. Please be quiet, do not break the silence. I'm not losing time, I want to waste it with you. Please be quiet, do not break the silence. I am born made of glass, I will never break if I don't let you pass into my world, my crystal ball. What's inside my Como vocês puderam ver, Mio mata Maio a pedido da irmã, que aceitou o sacrifício, e o sol nasce novamente. Isso porque agora, com o ritual completo, o arrependimento se encerra e a vila e seus habitantes são libertados. E assim terminou a história verdadeira de Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Falando agora dos outros 4 finais, temos o final Frozen Butterfly, onde Mio se recusa a matar sua irmã, a situação se inverte e Maio é quem mata Mio. Após isto, mostra Maio completamente possuída por Sai e com o corpo de Mio em volta de outros corpos. Depois aparece Maio com a cabeça de uma boneca semelhante a Mio, que chora e Maio bebe a lágrima. Se vocês lembram, essa cena é a mesma do meio do game em que Mio vê a silhueta de Maio com um objeto na mão. Aquela cena era, na verdade, um presságio deste tipo de final. Com certeza é o final mais macabro de todos. Temos também o final Hellish Abyss, que consiste em Maio sendo salva por Mio, que derrota Sai e não permite que sua irmã caia no abismo. Mas quando ela estava segurando a sua irmã, ela olha para o abismo e acaba ficando cega. Na cena seguinte, Mio aparece com venda nos olhos e Maio promete cuidar da irmã. Além disso, também temos o final Runner, que consiste em uma certa parte do jogo, Mio fugir da vila e deixar Maio para trás. Sai aparece e pergunta se ela vai abandonar ela de novo, mas Itsuki a adverte para continuar e ignorar. Então ela acorda na beira do lago do começo do jogo, porém sem Maio, que ficou presa na vila. E por fim temos o final bom, mas que não é o final verdadeiro, chamado de Promise. Ele só pode ser feito no modo hard. Nele, quando Maio está à beira do abismo possuída por Sai, Yai aparece junto de Mio, que diz que elas devem terminar o ritual. As gêmeas fantasmas dão as mãos e se jogam no abismo. Quando Maio ia cair também, Mio a puxa e a salva. O ritual é completo, a vila e os habitantes são libertados e as irmãs conseguem sair finalmente da vila. Bem, é isso, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Novamente, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado por me acompanhar até aqui, falou e até mais.